Paz a todos, Pastor Samir aqui, mais um vídeo da série Sem Esboço. Uma coisa que eu tenho meditado bastante, um assunto, um tema que eu tenho meditado bastante, e também é pontual nessa chegada de fim de ano, é sobre tempo e propósito. Nós temos um pensamento místico, talvez, não que seja errado, mas nós temos uma cultura de que todo final de ano nós achamos que à meia-noite o ponteiro do relógio vai passar e o ano vai virar e ao toque de mágicas tudo vai mudar. Não que isso seja errado, não que talvez o propósito de Deus não vá se cumprir na sua vida nesse ano, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos entender isso, essa questão de tempo e propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo para todo o propósito. O grande problema da nossa geração, e quando eu falo nossa geração, eu me incluo nisso, todos nós, desse tempo, é entendermos os processos, o tempo e o modo de Deus para as nossas vidas, para que o propósito se cumpra. Então, o versículo posterior diz assim, que existe um tempo para plantar e para arrancar, ou seja, para colher aquilo que se foi plantado. Nós temos um sério problema com isso. Eu tive o privilégio de ter um avô que ele era um homem que conhecia a terra, que cuidava da terra, e eu lembro que todo final de colheita, né, essa transição de uma colheita que passou para uma nova, ele limpava a terra, né, queimava os resíduos ali, aquele que sobrava, ou tirava fora, ele virava a terra, arava a terra, adubava, plantava, isso dentro de um período correto, de um ciclo, que ele, conforme os anos, os processos que ele passou, que ele se sujeitou, ele aprendeu isso, para que no tempo correto, ele colhesse os frutos desse plantio, dessa colheita. Nós precisamos entender isso. Mateus 15:13 diz, Jesus está dizendo que tudo aquilo que o meu Pai não plantou, Ele vai arrancar. Porque também não é só plantar, mas é plantar dentro de um propósito. Nós precisamos plantar aquilo que tem um propósito eterno, um propósito a respeito do reino. Então, na maioria das vezes nós não temos os resultados que nós gostaríamos de ter, porque nós estamos plantando coisas que Deus não mandou. E nós esperamos resultados que são talvez benéficos só para nós mesmos, quando na verdade esse não é o propósito das nossas vidas. Então eu entendo que Deus quer sim que nós possamos ter frutos, mas da maneira correta, no tempo, no meio, no modo e no processo dele para o cumprimento de um propósito. Em Marcos 11, quando você lê a palavra do Senhor, existe uma figueira e Jesus está com fome. Ele está passando por ali com seus discípulos e ele tem fome. Ele olha para essa figueira, ela está cheia de folhas, mas quando ele vai ver embaixo dessa figueira se tinha frutos, não tinha frutos. E Jesus acaba amaldiçoando essa figueira. Tanto que depois, quando ele retorna com os discípulos por ali, os discípulos podem ver realmente, confirmar que ela secou. E ela se tornou uma árvore seca. Entende-se que uma figueira, né, dentro da cultura deles de plantio e colheita, quando ela estava cheia de folhas é porque ela tinha frutos. E essa figueira ela está em disfunção, ela está em despropósito com aquilo que ela foi criada para ser, com aquilo que ela foi criada para dar, que é frutos. Então, qual é o propósito de uma figueira que não dá frutos? Propósito nenhum. E Jesus acaba amaldiçoando aquela figueira. E talvez muitos de nós estamos em uma disfunção, em um despropósito daquilo que nós fomos chamados para ser, dos frutos que nós deveríamos dar no reino.
E isso às vezes acaba nos frustrando, porque como Jesus disse, olha, tudo aquilo que o meu Pai não plantou, ou seja, tudo aquilo que vocês estão plantando por conta própria, isso vai ser arrancado. Então, o que eu medito a respeito disso? Jesus, ele se sujeitou aos processos. Ele se sujeitou aos processos que o Pai determinou a ele. Ele foi gerado através do Espírito Santo no ventre de uma mulher. Ele se sujeitou a 9 meses de gestação. Ele nasceu, ele teve um parto, ele nasceu. Ele foi um bebê, ele foi uma criança. Acredito que ele brincou com os carrinhos que José fazia para ele ali. Ele foi um pré-adolescente, foi um adolescente, se tornou um jovem e se tornou um homem. Com 30 anos, um tempo muito grande de processo, ele assume o ministério público. Então, se Jesus se sujeitou ao processo para cumprir o propósito, por que nós não nos sujeitamos? Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você no dia de hoje, essa meditação rápida. Nós poderíamos falar sobre muita coisa envolve esse assunto, de tempo, de propósito, de frutos, mas eu acredito que o Senhor é aquele que ele traz a luz à nossa mente através da sua palavra. Então que o Senhor possa te abençoar nesse dia, e eu oro para que ele traga clareza e entendimento sobre o propósito real e verdadeiro da minha e da sua vida. Amém?